Eu aqui na nossa canção de Natal. Mas foi legal, não foi não? Foi legal, obrigado. Vocês são muito simpáticos, gentis. Gente, Lucas capítulo 2, vamos falar sobre o Natal. Natal é o nascimento de Jesus. A palavra Natal quer dizer nascimento. Então, é o Natal de Jesus, nascimento de Jesus. Lucas capítulo 2. Me dá teu coração aí só alguns minutinhos. Vai dar certo. Naqueles dias, Lucas capítulo 2, saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo fosse recenseado. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirínio era governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, cidade de Davi chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estava ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz, e teve um filho primogênito. Envolveu-o em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e aguardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. Vocês estão acompanhando aqui o raciocínio da leitura? Então, chegou o tempo de Jesus nascer. Estava tendo um recenseamento, o governo queria saber quantos eram seus habitantes, qual era a idade desse povo, recenseamento, né? E Maria e José viajaram para fazer esse recenseamento na cidade de nascimento, não podia ser em outro lugar. Então, nessa viagem, se fosse no meu caso, eu ia para Quixeramobim para fazer o recenseamento, mas Jesus ia para a cidade de Davi. E no caminho, ou melhor dizendo, quando chegou lá, chegou os dias de Maria dar à luz. Então ela teve um menino, envolveu-o em faixa, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar na estalagem para ele. Eu sempre gosto de fazer essa observação aqui. Eu sei que não é o assunto, mas eu tenho que fazer. Porque a gente tem aquela musiquinha que canta assim: pobrezinho nasceu em Belém, não é? Criaram em Jesus a figura de um pobre, miserável, desgraçado, cego e nu. Não é? Daquele pobrezinho lascado. Na verdade, Jesus não era pobre, lascado e nu. Ele tinha dinheiro para pagar a estalagem. Os pais dele tinham dinheiro para pagar as estalagens. Qual era o problema? Não tinha vaga. Estamos juntos? Por causa disso ele foi ficar com os jumentos, porque não tinha lugar para ele. Ok? Mas não era o fato de que Jesus era tão pobre, coitado, que não tinha como pagar um aluguel. Não, Jesus tinha, o pai dele tinha como pagar aluguel, mas não tinha vaga para ele. Só estou dizendo isso por causa das muitas músicas natalinas. Pobrezinho nasceu em Belém. Jesus era pobre, miserável. Não, ele tinha recursos. Ele não era rico, milionário, mas ele também não era o fundo do poço. Estamos juntos? Então, isso aqui é uma observação interessante, porque ainda hoje não há lugar para Jesus em muitas casas, né? E por causa disso, Jesus vai ficar com os bichinhos. Vocês estão comigo, gente? Será que Jesus vai ficar com os bichinhos porque ele não tem lugar na nossa casa? Se você observar, no tempo de Noé, vinha grande dilúvio e não se arrependeu ninguém enquanto Noé pregava. O pecado da humanidade tinha chegado no seu extremo, ninguém se arrependia, e Noé pregava dia e noite, provavelmente por uns 100 anos. Noé pregou e ninguém creu, só os filhos dele creram e entraram na arca. Eu brinco dizendo que era porque, tipo, menino, ou você entra, eu quebro você. Eu penso que era mais ou menos assim, já que ninguém se convertia, no meu eu mando. Então, só você entra de lasco. Então, o menino, não, papai, pode deixar, a gente vai. Então, se converter, nem que fosse na marra. Mas o resto não se arrependeu.
Ninguém queria saber da arca que Deus estava construindo. Mas o que é curioso é que os bichos, ouviram o comando de Deus e começaram a vir das diferentes regiões da terra para entrar na arca que Deus havia preparado para salvá-los. Gente, isso é um sinal para nós ou não, minha gente? Fala sério. Os bichos mais sensíveis a Deus do que nós. Se você observar naquele episódio que teve da tsunami, estava lá as pessoas se banhando na praia, o céu azul, os pássaros cantando, glória a Deus, aquela coisa maravilhosa, o pessoal tomando seu chopp, seu uísque, seu aquilo. E de repente umas ondas começaram a se levantar no mar e veio como uma grande mão em 13 nações. E os abateu de uma vez só. Detalhe, antes disso, os bichos já tinham saído dos lugares baixos e estavam nos lugares altos. Como assim? Estão comigo, gente? Os bichos já tinham recebido um comando e foram para os lugares altos. Te pergunto, será que nós não estamos sendo besta no nosso tempo? Em que Deus envia sinais, em que Deus envia palavras e nós somos estúpidos mais do que os... Aliás, os animais são inteligentes. O Zezé de Camargo é que diz que tem pessoas que chamam o outro de jumento. Ele diz assim, não chame não. Ele diz assim, não chame o bichinho de jumento não, porque quando você faz isso, está estragando o jumento. O jumento é gente boa, o jumento é gente boa. Ele defende o jumento. Não chama outro de jumento não, chama de outra coisa. Porque o jumento é um caba legal, né? Então o que a gente tem percebido é que os bichos são mais sensíveis do que os seres humanos. Eles discernem Deus melhor do que nós. Isso é estúpido, gente. Isso é absurdo. Então aqui no nascimento do Filho de Deus, as pousadas estavam lotadas. E ninguém dignou-se. Não, deixa que eu saio. Venha, sua mulher está grávida. Não. Todos ficaram no seu conforto, todos ficaram onde achavam que deveriam estar e disseram, se vire Jesus. E Jesus disse, tudo bem, vamos virar. Onde que ele foi se virar? Com a vaquinha, com o jumentinho, com o galo. E eles não tiveram problema nenhum, nasceram ali. Amém? Então olha só. Ora, versículo 8. Quando Jesus então nasceu nessa estalagem, havia naquela mesma região pastores de ovelha que estavam no campo guardando durante a vigília da noite seu rebanho. E um anjo do Senhor apareceu a ele, e a glória do Senhor os cercou com grande resplendor, pelo que se encheram de grande temor. Claro, eu também ficaria com muito medo. Não sei você, porque eu acho que você é mais corajoso, mas de repente você estivesse pastoreando durante a noite e começasse uma grande luz cercando você, você ia dizer, é um extraterrestre. Vai me engolir, não vai funcionar. Os pastores também não ficaram muito confortáveis, disseram, meu Deus, o que é que está acontecendo? Então um anjo do Senhor apareceu a ele. E o anjo disse, não fiquem com medo, porque na verdade eu vim trazer boas notícias para vocês, notícias de grande alegria, que o será para todo o povo. E é que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Versículo 12. E isto vos será por sinal. Achareis um menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Então de repente apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial, ou seja, milhares de outros anjos apareceram junto àquele anjo que trouxe a notícia e louvavam a Deus dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem o Senhor quer muito bem. Aqui aparece a palavra paz na terra entre os homens de boa vontade, mas na verdade a expressão é paz na terra entre os homens a quem Deus quer tanto. É lindo, não é não? Essa foi a mensagem dos anjos, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem Deus quer tanto bem. E logo que os anjos se retiraram deles para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Foram, pois, a toda a pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito.
E todos os que ouviram se admiraram do que os pastores lhes diziam. Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando em seu coração o que viria a ser isso. E voltaram os pastores, glorificando a Deus e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora dito. Quando se completaram os 8 dias, aí continua a história de Jesus quando ele completou 8 dias. Então, o que é que eu quero chamar a atenção para vocês sobre o nascimento de Jesus? É sobre essa mistério, essas coisas milagrosas, poderosas, essa manifestação de Deus envolvendo o nascimento de Jesus. Como vocês sabem, Jesus nasceu de uma virgem chamada Maria. Maria estava noiva de José. E numa dessas ocasiões, um anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você vai ficar grávida. E ela disse: eu não posso ser grávida, não posso ficar grávida, porque eu não tenho relação com homem algum, nunca tive. E o anjo disse: não se preocupe, porque o que vai ser gerado em você vai ser gerado do céu. Não haverá participação de homem nisso que vai acontecer, ok? Então essa aqui é a base da fé cristã. A base da fé cristã é no nascimento virginal de Jesus. O nascimento da fé cristã começa com esse grande milagre, que é uma virgem concebendo um filho. Obviamente esse filho ele foi prometido desde o Éden. Há milhares de anos atrás, antes de Jesus nascer, foi feita uma promessa no Éden, Deus dizendo que da semente da mulher, escuta só, nasceria um que esmagaria a serpente. Então você veja que coisa interessante. Se Jesus tivesse nascido de uma relação normal entre homem e mulher, você diria: grande coisa. Certo? Grande coisa. Mas a promessa que foi feita no Éden foi diferente. Ele disse da semente da mulher, não é da semente de homem. Vocês estão comigo? Todos os homens nasceram da semente de homem, mas apenas um nasceu da semente de mulher: Jesus. Amém? Então, quando o homem pecou, quando o homem caiu, quando o homem se distanciou de Deus, agora a salvação desse homem estava na mão de Deus. E ele disse: isso será o sinal. Da semente da mulher vai nascer um que esmagará a cabeça da serpente, da semente da mulher. E se você prestar atenção, claro que na época que essa profecia foi dita, e séculos atrás, ninguém tinha o entendimento que a ciência tem hoje. E o que hoje se sabe é que a mulher tem uma capacidade de ter uma outra vida dentro dela. E o sangue da vida que está dentro dela não se misturar com o sangue dela. É o sangue da criança e o sangue dela. É como se Deus tivesse preparado a mulher e dizendo: eu tenho uma porta para eu entrar quando precisar. Amém? Por isso que quando os anjos aparecem, eles dizem assim: paz na terra, entre os homens, a quem eu quero tanto bem. Paz na terra, entre os homens, a quem eu quero tanto bem. Então Deus pegou, preparou a mulher e criou ali um caminho para que ele mesmo pudesse entrar ali e entrar na história da humanidade. Então, desde que o homem pecou, essa era a promessa que passava de geração a geração, de profeta a profeta. Todos os profetas profetizaram desde Adão até o dia em que houve a plenitude dos tempos e Deus disse: chegou a hora. Quando completou a plenitude dos tempos, Deus entrou. Apareceu a Maria e disse: Maria, é você. Amado, você não tem ideia o que é isso não. Você imaginar, por isso que quando o anjo aparece, diz: bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Não é? Porque é espetáculo mesmo. De toda a história da humanidade, ela foi a mulher que se cumpriria a profecia que havia sido dito há vários milhares de anos atrás. O Senhor disse: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E naquele dia, o Senhor aparece para Maria. Aparece para Maria e diz: Maria, é contigo. Você terá um filho. Mas eu não conheço o homem. Disse: mas é precisamente isso. Porque é o cumprimento da palavra. Virá sobre você o poder do Altíssimo e vai gerar em você aquele que vem do alto. Então Maria engravidou, concebeu do Espírito Santo. E esse menino nasceu nessa circunstância que nós falamos. José foi fazer o recenseamento e quando chegou na cidade, Maria chegou a hora de dar à luz ao menino. Vocês sabem da história que quando José soube que Maria estava grávida, ele não acreditou muito na história.
como qualquer um de nós também não acreditaria, né? A gente namora com uma menina, está noivo com a menina, de repente a menina diz, ó, tô grávida, hein? Aí ele diz, lascou-se. Aí diz, mas não se aveste não. É porque Deus me visitou esses dias. Irmão, fala sério, né? A gente ia assim, peraí, cara, esse negócio tá estranho, esquisito isso aí, viu? Então agora você imagina a época de José. José, como é que é, Maria? Sei que, não sei o quê. Aí ele disse, eu vou pegar o beco. Então ele arrumou o jumento, e ele estava preparando lá as malas, e quando ele estava pensando em ir embora de madrugada, o anjo apareceu, para onde você vai? Eu vou embora. Por quê? Porque Maria ficou grávida aí, ela está dizendo que foi Deus, não sei o quê. Aí o anjo apareceu e disse, mas é fato. É a mesma como ela está dizendo. O caráter da sua mulher é bom, por isso Deus a escolheu. Não duvide do que está sendo gerado nela. Quando o anjo apareceu para José e disse a mesma coisa que falou a Maria, José se aquietou e agora ele precisava ficar como Maria, porque Maria escutava e via o que Deus estava fazendo e ela só guardava consigo, meditando sobre o que seria aquilo. Então José fez o mesmo. E ele se tornou o pai extraordinário daquele menino. Porque para a gente produzir filhos milagres, nós precisamos de pais extraordinários. Estamos juntos? Precisamos de pais extraordinários e de mães extraordinárias para mudar essa geração que nós estamos. Se Deus quer criar um filho milagre, onde é que ele vai achar um José e uma Maria? Amém, queridos? Onde é que Deus vai achar um José e uma Maria para colocar o seu filho milagre? Ou você acha que essas crianças que nascem, elas vêm à toa? Elas só são o que são porque os pais que estão cuidando dela não são de Deus. Eita. Louvor, vamos lá. Vamos cantar. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Para que a gente tenha filhos extraordinários, filhos milagres, a gente precisa de pais e mães extraordinárias. De pais e mães que estão ouvindo a Deus como educar aquele menino. As pessoas dizem assim, quando a gente compra uma moto, a gente ganha um manual, não é assim? Quando a gente compra uma TV, vem um manual. Quando a gente compra qualquer coisa, vem um manual. Compra um carro, vem um manual. Tudo tem manual. Até uma coisa para tirar a barba, você vai comprar, tem um manual. Como usar aquilo? Para ser pai. Não tem manual. Aí quando você cria o primeiro, você diz, ganhei experiência. Aí vem o segundo. Ele desconstrói completamente, você viu que o manual não prestava, tem que rasgar e jogar fora. Por que é assim? Porque cada filho é Deus que diz como tem que criar. O manual está com ele. Ele não botou o manual junto com o menino. Porque para você ser um pai extraordinário, você tem que estar junto de Deus. Porque ele vai dizer como é que cria aquele menino. Então isso aconteceu com José e aconteceu com Maria. Quando eles engravidaram, o Senhor começou a dizer como que você vai ensinar esse menino. E Jesus cresceu e foi um menino extraordinário. A palavra diz assim, e Jesus crescia em graça, estatura e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Isso era a tarefa de quem? Dos pais. Ele tinha uma mãe extraordinária e tinha um pai extraordinário, alinhados com o coração de Deus. Então qual é o nosso sonho? É que na nossa geração se levantem José e Maria. José e Maria, pai e mãe como José e Maria, para criar filhos extraordinários. Não se iluda, nós estamos vivendo na última geração, nós estamos vivendo no tempo de Noé, em que as trevas encheram a terra. A treva encheu a terra. Mas no meio das trevas, Deus vai levantar homens e mulheres poderosos, que vão nadar contra a correnteza da sua geração, porque é muito fácil a gente viver como a nossa geração vive. É fácil. É só copiar, colar, é só ser igual. Se o cara é pilantra, é fácil você aprender a ser pilantra. O difícil é, no meio da pilantragem, você ser decente. Isso é difícil. Então é fácil seguir a correnteza. Mas você se lembra daquilo que a gente estava falando no culto das crianças sobre Piracema? Não é? O projeto Piracema. O projeto Piracema são os peixes nadando contra a correnteza do rio para encontrar a fonte e na fonte salvar sua descendência. Olha que coisa extraordinária. Os peixes sabem que está chegando a hora deles se tornarem pais. E o que eles fazem? Nadam contra a correnteza do rio.
Nada contra o mundo, nada contra tudo que é errado. Para quê? Para encontrar a fonte. Quem é a fonte? É Deus. Mas nesse processo de lutar contra a correnteza, muitos deles morrem. Mas quando um morre, o outro pula por cima. Mas o projeto de salvar nossa descendência vai prevalecer. E quando um morre, o outro pula por cima. E eles vão arrebentando a correnteza, vão driblando. E tem pescadores irregulares. E tem pessoas querendo se dar de bem. E tem pessoas querendo lascar eles. E tudo de ruim acontece. Mas eles pulam por cima e arrebentam e chegam na correnteza. Porque eles querem salvar a sua descendência. Esse é o projeto. Queridos, esse é o projeto de Deus. Que homens e mulheres nadem contra a correnteza para salvar a sua descendência. Estamos juntos? Olha que coisa. Nadar contra a correnteza para salvar a nossa descendência. Agora, o que eu aprendi é que quando os peixes estão nadando contra a correnteza no projeto Piracema, enquanto eles fazem todo aquele esforço para chegar na fonte, eles estão gerando hormônios e estão amadurecendo sexualmente para se tornar pai. Olha que extraordinário. Enquanto eles estão com o projeto de chegar na fonte, rompendo as correntezas, eles estão por dentro sendo mudados. Hormônios estão sendo criados, estão sendo produzidos para que eles se tornem maduros. E quando chegar na fonte, as mamães peixe vão lá espalhar os óvulos. E os papai peixe vêm e jogam a sua semente por cima. E daqui a pouco tem milhares e milhares de peixes. E a sua descendência está salva mais uma vez. Amém, queridos? Eu penso que essa é a grande aventura da nossa vida. Estamos aqui para fazer o quê? Para gerar filhos milagres. Mas nós precisamos ser pais e mães que escutam Deus, que estão na fonte, que estão lutando contra a correnteza, que não está imitando o coleguinha do colégio, que não está imitando o coleguinha da telinha, mas que está imitando pessoas que estão ouvindo Deus. Amém? José e Maria estão ouvindo Deus para criar filhos extraordinários. Pastor, pisei na bola até hoje. E aí, faço o quê? Começa. Amém? Começa. Fui péssimo pai, péssima mãe até hoje. O que eu faço? Começa. Começa. A quê? A correr para a fonte e dizer, eu preciso ouvir de ti. Como é que cria esse menino? Mas já tem barba. Melhor ainda. Amém? Meu filho já tem barba. É seu filho. Nunca vai deixar de ser. Porque eu estou com barba sem barba. Bundinha de neném. Seja o que for, não interessa. É filho. E precisa de quê? De instrução de Deus. Como é que cria esse menino? Porque o menino, em primeira instância, é de Deus, não é seu. Você só é cuidador dele. A nossa tendência é criar meninos e dizer, isso é meu, não é seu. Jesus era filho de Deus. José e Maria cuidavam do filho de Deus. Daí a responsabilidade que você, pai e mãe, tem. Porque alguns acham que fazer menino é só pá, lacrar e tal. Aí já deu, nasceu o menino. Não. Agora que começou o processo. O menino é de Deus. E você tem que cuidar dele conforme Deus queria que cuidasse. Não é como seu amigo cuida, não é como seu vizinho cuida, não é como o patrão cuida, é como Deus quer que você cuide do seu. Amém, queridos? E geralmente como você vai cuidar do seu é esquisito, diferente de como os outros cuidam. Por quê? Porque você está recebendo instrução de Deus. Como é que vai criar o seu filho? Estamos juntos? Então esse é o contexto de milagre no qual Jesus nasceu. Então quando Jesus nasceu, ele se tornou uma figura, ou a figura mais importante da história da humanidade. Ok? Jesus se tornou a pessoa mais importante da história humana. Através dos séculos, a humanidade se dividiu a propósito dessa questão. Quem é Jesus? Por favor, pergunte comigo. Quem é Jesus? Vamos dizer forte. Quem é Jesus? Muito bem, nós já estamos com mais de 2000 anos que Jesus nasceu. E a humanidade se dividiu nesses 2000 anos para responder quem é Jesus? Essa pergunta, quem é Jesus? A humanidade está em dois blocos. A humanidade está dividida a propósito dessa questão. A pergunta é, por que tanto conflito em torno do nome de Jesus? Por que, em se tratando de Jesus, a situação difere de outros líderes religiosos? Por que é que quando você fala de Jesus, não é a mesma coisa que falar de Buda, de Maomé, de Confúcio ou de uma outra figura religiosa?
Falar desses caras de boa. Fala de Jesus, dá conflito, dá peia, dá briga, dá pau. Se eu vou falar de Jesus, as pessoas fogem. Por que as pessoas se sentem agredidas quando o assunto é Jesus? Por que elas fogem? Por que elas não querem? Por que elas não se sentem confortáveis quando o assunto é Jesus? Aleluia, a Bela Flor já pegou. Né, Bela Flor? Sabe onde é que está o ponto da questão? Eu tenho um vizinho que é muito legal. O vizinho é muito legal. Ele é uma pessoa muito trancada. E aí eu comecei a arengar com ele. E você sabe que a arenga é um excelente caminho para a gente acessar as pessoas, né? Eu fiz o número lá da minha casa, um número diferente. Fiz um quadrado, vocês vão ver depois lá. Fiz um quadrado, botei grama sintética e taquei os números dentro. Amanheceu o dia, ele olhou e disse assim: isso é Jardim do Éden? Aí eu digo: rapaz, gostei disso, não tinha pensado nisso. Só que ele estava falando do Jardim do Éden, cemitério. Eu digo: não, Jardim do Éden do céu, esse é bom. Agora o do Éden do cemitério não é bom não. E a gente começa a arengar um com o outro, não sei o quê. Passei o dia arengando com ele sobre essa questão. Rapaz, como é que pode? Você está tirando onda comigo, mas como é que pode? Eu me esforçando para fazer um negócio bonitinho, legal. Você chega esculhambando meu muro, meu nome, não sei o quê. Passamos o dia arengando. Quando foi no final do dia, eu digo: vamos para a igreja? Eu não. Não vou para a igreja não. Ou seja, e ele não vem isso, ó. Isso é tempão, né? Então, quando você chega para, vamos, não. Então, eu não quero contato com a igreja, eu não quero contato com Jesus, não quero contato com esse negócio. E a pergunta que se faz é: por que isso? Por que há essa resistência? Por que o nome de Jesus divide a humanidade em dois grupos? Por que é? A questão é que Jesus, diferentemente de Maomé, diferentemente de Confúcio, diferentemente de, sei lá, outro líder religioso mundial, a questão é que nenhum deles afirmou ser Deus. E Jesus o fez. E nessa questão é onde tudo muda. Nenhum outro líder religioso disse: eu sou Deus. Ele era apenas... Os líderes religiosos foram apenas um filósofo, foram apenas um mestre, foram apenas algum tipo de profeta, algum tipo desse coisa assim, algum tipo de pregador, mas nenhum deles disse: eu sou Deus. O que é que torna Jesus tão peculiar? É porque ele disse quem ele era. Amém? Ele disse quem ele era. E por causa daquilo que ele disse quem ele era, ele morreu. A causa por que Jesus morreu é porque ele se afirmava filho de Deus. Irmãos, isso é muito legal. Preste atenção nisso. Um certo jurista, ele disse: singular entre todos os processos criminal é o de Jesus. Porque em todos os processos criminais, a pessoa é julgada e condenada com base no que fez. Bem ou mal, melhor dizendo, mal, né? Ninguém é julgado porque fez bem. As pessoas são julgadas nos processos criminais pelo mal que fizeram. Mas o que aconteceu com Jesus? Ele foi julgado, crucificado, morto, baseado em quem ele era, na sua identidade, não no que ele fez. Tanto era que ele perguntava assim: por qual bem que eu fiz vocês estão me condenando? Aí ele diz: não é por causa de bem ou mal que fizeste, mas por quem te afirmas ser. É por isso que nós te matamos. Então veja, existe na época de Jesus e no nosso tempo, existe um espírito anticristo operando no mundo. Anticristo, anti-Deus, operando no mundo. E o espírito do anticristo, ele vai negar que Jesus não é Deus, que Jesus não é filho de Deus. O apóstolo Paulo diz: qualquer que diz Jesus é maldito, não fala pelo Espírito de Deus, mas por demônios. Ou seja, existe um espírito que
que ativa as pessoas, que acionam as pessoas para amaldiçoar Jesus como Filho de Deus. Porque o que define a nossa história, o que define a nossa salvação, é nós crermos em Jesus como Filho de Deus, ou nós crermos em Jesus como simplesmente um filósofo, um grande mestre, um grande qualquer coisa. Não. Nós precisamos definir o quem é Jesus para nós. Então essa pergunta é o que define, é o que divide a humanidade. Quem é Jesus para você? Não, Jesus para mim foi um grande mestre, um homem espiritual, um homem de Deus. Só que a pergunta não é essa. Jesus não se afirmou ser profeta, ou ser um homem de Deus, ele se afirmou ser Filho de Deus. E quando ele afirmava que era Filho de Deus, os doutores da Bíblia da época diziam, ele está dizendo que é igual a Deus. Então quando você afirma que Jesus é Filho de Deus, você está dizendo, ele é igual a Deus. Ele é Deus encarnado no meio de nós. Veja que em João, Evangelho de João capítulo 1, como o Rodney estava dizendo, me imitando, aleluia. Hoje você foi fraco, não se esforçou muito não, viu? Da última vez você foi mais competente. Me imitou, meu jeito, minhas coisas. Hoje, eu estava esperando aqui Você devia ter pegado um dos meus sermões. A favor do Natal. Pois bem. Foi, viu? Eu tenho que se esforçar mais. Agora perdi meu raciocínio. Brincadeira, olha. Isso é hora de brincar na hora de pregar? O João, que ele foi ler o João. Obrigado, ó. Agora ele foi competente agora, viu? Então, ele estava citando o Evangelho de João, capítulo 1. No princípio, falando de Jesus, no princípio, Jesus era o Verbo. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio com Deus. Ele era Deus. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, a estes Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Irmãos, olha que coisa absurda. Então quer dizer que, no modo como eu me comporto acerca de Jesus, quem é Jesus para mim? Isso vai me definir como filho de Deus ou como não filho de Deus. Tudo bem? Estamos juntos? Então isso é muito forte. E aí você diz assim, eu não creio nisso. A pergunta não é se você crê ou deixa de crer. A pergunta é que quem falou tem a verdade absoluta. Então, quando Deus diz algo, ele não pergunta a sua opinião. Ele diz. Na verdade, Deus não tem opinião, ele tem a verdade. Quando Jesus ia falar, ele dizia, na verdade, eu vos digo. Eu não estou perguntando sobre, não, porque eu não creio assim. Não, porque eu não penso, não, eu acho que não é assim. Não tem nada a ver. Se você ler a Bíblia, você vai... Ele não está perguntando o que você achou, ele disse como é. Então, Deus não tem opinião, ele tem a verdade. Amém? Então, crer ou não crer é problema seu. O que Deus disse é o que é. Então, se você disser que eu creio como eu quiser, não funciona. Porque aquele que era Deus e se fez carne e habitou entre nós, ele disse o que era a verdade. E não sou eu que vou dizer o que é a verdade, ele disse o que é. Estamos juntos? Então veja que Jesus dividiu a história humana e por que o seu nome gera dificuldades entre os homens? Por que os homens o rejeitam? É porque ele se afirmou ser Deus e nenhum outro teve coragem, teve estômago para fazer tal coisa. Amém? Jesus se afirmou ser Deus. Suas proclamações não o identificam como um novo profeta, ou um novo pregador, ou um novo mestre. As palavras de Jesus o identificam como Deus. Jesus se apresentava como o único caminho para Deus, o único recurso para perdão de pecados e o único caminho para a salvação. Repete isso aqui comigo. Jesus se apresentava como único caminho para Deus, único recurso para perdão dos pecados e único caminho para a salvação. Pastor, posso ter minha religião que eu quiser? Pode. Pergunta é, vai funcionar? Quando você chegar diante do grande trono branco e você disser, não, eu escolhi a minha fé. Eu escolhi, porque eu tenho minha liberdade de escolha. Beleza, escolhe. A pergunta é,
vai funcionar quando você estiver diante do grande trono de Deus. Quando as nações da terra estiverem diante de Deus e Deus for separar as ovelhas dos bodes, os peixes bons dos peixes podres, o justo do injusto. Quando os anjos de Deus circularem em toda a terra, juntando os homens para apresentar diante de Deus, a sua religião e a sua fé vai resolver o problema. Porque Deus se fez carne e habitou entre nós. E Ele disse qual era o único caminho, qual era o único recurso para perdão de pecados e qual era o único caminho da salvação. Eu escolho aceitar ou não. Mas Ele disse qual era. Estamos juntos? Deus vai me pegar pelas orelhas e jogar no caminho de Deus? Não. Isso terá que ser uma escolha e uma decisão que todos os homens têm que fazer. Detalhe. A decisão do pai não salva o filho. A decisão da mãe não salva o filho. Porque todos hão de comparecer perante Deus. Todos, individualmente. Há um pregador que diz que Deus não tem neto, Deus só tem filho. Então, se você é filho, por tabela, o seu filho não é filho de Deus. Estamos juntos? Significa dizer que você tem que pregar para o seu filho, para que ele seja salvo. Porque se ele não decidir por ele, não tem como eu salvar o meu filho. Porque Deus não tem netos, Deus só tem filhos. E o único caminho para nós nos tornarmos filhos é quem? Jesus. Escuta só que coisa legal. A teologia define Deus da seguinte maneira: Deus é um espírito infinito e perfeito, em quem todas as coisas têm sua origem, existência e fim. Ok? É assim que a teologia define Deus. Quem é Deus? Deus é um espírito infinito e perfeito, em quem todas as coisas têm a sua origem, têm a sua existência e o seu fim em Deus. Quando Jesus veio, entrou na história da humanidade, foi acrescentada uma nota. Olha que coisa linda. E agora fica assim: quem é Deus? Deus é um espírito infinito e perfeito, em quem todas as coisas têm sua origem, existência e fim, e encarnou, e se fez carne, e habitou entre nós, na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Essa é a hora que você dá um glória! Aleluia! Já baixou o fogo? Eu vou pregar agora sim, eu vi que vocês gostaram, eu vi. Vou falar com Deus. Deus, muda meu jeito de pregar, que eu quero pregar assim agora. Eu vou fazer de novo. Amém? E na hora de dar glória, você começa. Porque isso aqui, irmãos, enche o coração, amém? Quem é Deus? Deus é um espírito infinito e perfeito, em quem todas as coisas têm sua origem, existência e fim. Aleluia! Mas não terminou ainda não. Ok? Tem sua origem, existência e fim. Mas quando Jesus veio, foi acrescida uma nota que diz: e ele se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Aleluia! Glória! É assim, igreja. Meu Deus. Essa é a definição cristã. Isso é Natal. Jesus nasceu. Gente de Deus, esse é o Jesus que nós celebramos hoje. Estamos juntos? Esse é o Jesus que nós celebramos hoje. É um Jesus que foi estabelecido para nós como único recurso para perdão de pecados. Esse é o maior interesse de Deus conosco, é perdoar os nossos pecados. Porque nós fomos achados pecadores diante de Deus. E uma vez achados pecadores diante de Deus, nós estamos afastados e separados dele. E não existe mandinga que você possa fazer com que você se reconcilie com Deus. Ou através de Jesus, ou não tem conversa. Olha só o que está escrito em Marcos capítulo 1. Já vou terminar, o tempo já se esgotou. Marcos capítulo 2. Vamos encerrar aqui. Marcos capítulo 2. Versículo 1 a 7. Podemos ler?
Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos, a ponto de não caberem, nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico, carregado por 4 pessoas. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, descobriram o telhado onde ele estava e fez uma abertura e baixou o leito em que estava o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. Olha que coisa magnífica, minha gente. Olha que coisa magnífica. Jesus estava pregando, multidões cercando ele, não tinha como aquele paralítico entrar, porque 4 pessoas estavam carregando ele. Então tiveram a bela ideia de rasgar o teto, baixar o paralítico. E quando Jesus vê o paralítico, diz: meu Deus, grande é a fé de vocês. E ele disse: filho, teus pecados estão perdoados. O que Jesus estava dizendo é: eu não posso perder esta chance de dizer perdoados estão os teus pecados por causa da tua fé. A pergunta é: quantos telhados nós temos rasgados para entrar onde Jesus está, para receber dele esta palavra: filho, a tua fé é grande. Filho, a tua fé moveu montanha. Filho, a tua fé fez coisas impossíveis. Filho, a tua fé para me alcançar, para me ver, para me encontrar, fez coisas extraordinárias. Teus pecados estão perdoados. Quantos de nós temos rasgado telhados para ouvir do Senhor essa palavra? Ou a gente simplesmente fica acomodado e diz assim: ah, quem sabe, se Deus quiser me perdoa, se não quiser também lascar, não estou nem aí. Você pode não dizer com essas palavras, mas na prática é isso que nós estamos dizendo. E se eu te disser para você que tem época que o tempo de salvação acabou? Deixa eu citar a figura para você. Imagine um avião. Um avião está saindo na sua pista. O cabo ligou as turbinas, diga-se de passagem, é a parte mais gostosa da viagem. É quando o avião sobe e quando o avião desce, é a parte mais emocionante. Então, quando ele começa a taxiar, já falei isso para vocês, é bom demais. Começa a taxiar, você pensa que está numa Hilux gigante, taxiando, tal. Aí quando o cara coloca na posição, gente, aí é que é massa. Coloca o avião na posição e você aperte os cintos, que o piloto vai sumir. Não, vai subir. Aperta o cinto, quando você aperta os cintos, que ele liga as turbinas, ele dá um choque assim. Aí você, cara, isso é muito massa, segure a onda, meu irmão. Aí você vê aquele avião correndo na pista. Ocorre que a pista tem um fim. A pista tem um fim. E o avião tem que decolar naquele espaço daqui até ali. Se não decolar, ele passou do tempo de decolo. E ele vai cair. O que acontece com a gente? A gente brinca com Deus durante muito tempo. E a gente não se percebe que a nossa pista tem um fim. Deus nos dá um tempo, Deus nos dá um espaço dizendo: nesse tempo você precisa subir. Nesse tempo você precisa tomar decisões importantes na sua vida. Nesse tempo você precisa definir qual é o rumo da sua trajetória. Nesse tempo você tem que definir qual é o propósito da sua vida. Nesse tempo você tem que definir qual é a escolha da sua vida. Nesse tempo você tem que definir quem é Jesus para você, porque a pista vai acabar. E se a pista acabar e você não tiver se posicionado, em vez de subir, cai. Que eu estou falando há um tempo. Amém, queridos? E a gente precisa ficar esperto para que esse tempo não passe, para que a gente não perca o tempo do voo. Então, quando Jesus viu aquele homem fazendo tudo aquilo pela fé, ele disse: filho, como é linda a tua fé. A tua fé te salvou. Mas aí as pessoas disseram: eu não estava afim de salvação, não vim aqui para ser salvo. Eu vim aqui porque minha perna está torta. Você sabe disso? Você foi procurar Jesus por quê? Ah, porque eu quero que ele me dê uma casa nova. Por que você foi procurar Jesus? É porque meu casamento está difícil. Você foi procurar Jesus por quê? Ah, é porque... Não sei. Por que você foi procurar Jesus? É por causa da perna torta? Ou porque você quer ouvir dele: filho, a tua fé é grande e eu vou salvar você? Amados, junto com a salvação vem o pacote completo. Junto com a salvação vem a restauração da família. Deus não dá a restauração da família, Ele dá Jesus.
Deus não dá o carro novo, Ele dá Jesus. Deus não dá a casa própria, Ele dá Jesus. Tendo casa própria ou não, eu quero Jesus. É Jesus, a busca da minha vida, da nossa alma é Jesus. Então eles rasgaram o teto. Jesus olhou para ele: cara, a tua fé é grande. Você chamou a minha atenção. Perdoados são os teus pecados. Amém. É claro que começou uma conversa ali dizendo: quem é este que perdoa pecados? E esse é o ponto que eu quero chegar. Quem é este que perdoa pecados? Porque eles não sabiam quem era que estava ali. Aí vocês estão discutindo quem sou eu? E vocês querem um sinal para saber que eu sou eu? Aí ele pergunta: qual é o mais fácil? Dizer, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Escuta, Jesus falou, o que é mais fácil? Ele diz, tanto faz. Porque o Filho do Homem tem poder, não só para perdoar pecados, mas também para dizer, paralítico, levanta-te e anda. Porque este que está dizendo, perdoados são os teus pecados, é o mesmo que fez os teus órgãos internos. Esse que está dizendo, perdoados são os teus pecados, é o mesmo que criou os teus pés, é o mesmo que fez a tua boca, é o mesmo que fez os teus braços. E ele diz com a mesma facilidade que eu disse, haja sol, haja terra, haja mar, haja luzeiros. Com a mesma facilidade eu digo, levante-se e ande, eu sou teu Pai, eu sou teu Deus, eu te gerei, em mim todas as coisas têm sua origem, existência e fim. Qual é o mais fácil dizer, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? É a mesma facilidade, porque eu sou Deus, tanto para uma coisa, quanto para outra. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus é muito massa, cara. Então, esse é o Jesus do Natal. É o Jesus que é o recurso de Deus para perdão, único recurso para perdão dos nossos pecados, não tem outro. Esse mesmo Jesus é o que ressuscitou a Lázaro. Claro que eu não tenho mais tempo para passar por esses processos de Jesus tão lindo, tão magnífico, mas esse Jesus é o que ressuscitou a Lázaro, seu amigo. Esse mesmo Jesus é que ressuscitou dentre os mortos pelo poder de Deus. E esse mesmo Jesus é o que subiu ao céu e vive a interceder por nós. E esse mesmo Jesus é aquele que virá um dia para nos buscar. Amém? João capítulo 14, ele disse, não se turbe seu coração, não deixe seu coração ficar perturbado. Ele disse, creia em Deus, creia também em mim. Jesus falando, não deixe seu coração ficar perturbado. Você está perturbado com o seu coração? Você perdeu a paz, perdeu a alegria. Ele disse, pare com isso. Creia em mim. Amém? Pare com isso. Creia em mim. Escuta, para com isso. Creia em mim. Creia em mim. Porque o seu coração está perturbado. Creia em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Mas é assim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Por isso eu falei a vocês. Não fiquem com o coração perturbado. Estou indo para a casa de papai. Vou preparar-vos lugar, mas eu voltarei de novo. E voltarei para quê? Para vos buscar. Para que onde eu esteja, vocês estejam. Onde eu estiver, vocês estejam também. Então, esse é o Natal. Esse é o Jesus em quem nós cremos. Esse é o Jesus que nós aceitamos. Esse é o Jesus que nós queremos como Senhor sobre nós. Ele é Deus, Espírito infinito e perfeito, em quem todas as coisas têm sua origem, existência e fim, se fez carne, habitou entre nós na pessoa bendita, Jesus de Nazaré, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, intercede por nós e voltará. Aleluia! Oh glória! Fica na paz. Amém.